Os meios de comunicação hoje estão inundados de notícias, vídeos e postagens em homenagem ao trágico acidente aéreo que causou a morte de 75 pessoas, incluindo tripulantes da aeronave, jornalistas, dirigentes e jogadores do time chapecoense. É indiscutível a tristeza que uma tragédia desse tamanho nos traz, uma tragédia que tirou a vida de tanta gente de forma tão súbita. No entanto, no fervor de eventos como esse, nós vemos os meios de comunicação explorando a tragédia, de formas muitas vezes macabras, com requintes de crueldade e absoluto desrespeito pelas pessoas emocionalmente impactadas por essa tragédia. E, sobretudo, um enorme desrespeito aos familiares das vítimas. A pergunta que nos vem à cabeça então é: qual é a razão de tudo isso? Por que a mídia tem essa espécie de fetiche por notícias trágicas e de teor negativo? A primeira questão que nós devemos ter em mente ao analisar esse tipo de fenômeno é lembrar que os meios de comunicação, tais como portais de notícia, por exemplo, esses meios de comunicação são empresas e, como tal, eles têm por objetivo a maximização do lucro. Os produtos que os meios de comunicação oferecem à sociedade são justamente notícias, assim como crônicas, artigos, em alguns casos, produtos de entretenimento. E a fonte de receita desses produtos é justamente a audiência, que no caso da TV, por exemplo, é a base de espectadores, e no caso de portais de notícia na internet, é o número de cliques que permitem a exibição de conteúdo publicitário. E esse conteúdo publicitário, por sua vez, gera receita para a empresa que controla o portal, gera dinheiro para a empresa. Acontece que, justamente por isso, as notícias que geram maior audiência são também as notícias que geram maior sucesso comercial. Isso obviamente significa que os jornalistas, por questões de visibilidade e também de faturamento, vão priorizar conteúdos com grande potencial de atrair audiência e de atrair cliques. E algumas consequências decorrem desse fato. A primeira consequência, que eu tenho certeza de que todos vocês já presenciaram, é a utilização de títulos extremamente chamativos e sensacionalistas. Títulos, aliás, que frequentemente exageram e por vezes deturpam o conteúdo real das notícias. Isso é especialmente crítico quando artigos científicos são reportados. É muito comum as notícias, especialmente em portais de notícias e inclusive nos grandes portais. É muito comum as notícias simplesmente deturparem os achados científicos, exagerando ou fazendo generalizações estapafúrdias a respeito do que o artigo científico original apontou. Na semana que vem, eu vou publicar um vídeo especialmente sobre essa questão. Em segundo lugar, os meios de comunicação buscarão sempre produzir conteúdos com temáticas tipicamente interessantes para os seres humanos. Um ótimo exemplo disso é a fofoca sobre celebridades. Estudos indicam que a nossa propensão a ter interesse pela vida alheia é de fato biológica. E isso tende a ser ainda mais acentuado em relação aos membros de destaque do nosso grupo social. Um estudo interessantíssimo colocou macacos em uma gaiola, onde eles poderiam olhar para uma tela onde passavam imagens, ou então eles poderiam tomar suco. Uma coisa ou outra. O macaco tinha que escolher entre olhar para a tela ou então tomar o suco. E eu quero que você entenda isso porque é muito importante. Macaco adora suco. Pode ser laranja, uva, não importa. Se for açucarado, macaco é doido por suco. Então, o que essa pesquisa queria avaliar era justamente quais imagens eram mais interessantes para o macaco. Afinal, se o macaco escolheu não tomar suco para ver a imagem, isso significa que aquela imagem é realmente muito interessante para ele. Vale ressaltar que todos os macacos nesse estudo eram machos. E adivinha quais tipos de imagem chamaram a atenção dos macacos ao ponto deles pararem de tomar suco? Apenas 2 tipos de imagens. Em primeiro lugar, a foto da bunda de fêmeas, ou seja, uma espécie de revista Playboy macáquica. E o segundo tipo de imagem foram fotos dos rostos dos machos e das fêmeas alfa do grupo, ou seja, o rosto dos macacos mais socialmente proeminentes na sociedade em que aqueles macacos viviam. Em outras palavras, uma espécie de revista Caras dos macacos. De fato, o antropólogo e psicólogo evolucionista britânico Robin Dunbar, que é um respeitadíssimo cientista, em uma série de estudos comparativos entre o ser humano e outros primatas, ele propôs que o interesse pela vida dos outros é parte fundamental do processo evolutivo dos primatas, inclusive dos seres humanos. Eu vou colocar na descrição do vídeo o nome de um livro muito interessante do Robin Dunbar explicando exatamente tudo isso.
Uma das consequências disso tudo é para muita gente péssima: a fofoca. Ou seja, essa tendência que muita gente tem a cuidar da vida alheia, muitas vezes transmitindo histórias de forma seletiva e extrapolada, ou então deturpada e mentirosa mesmo. Tudo isso é uma espécie de desvio prejudicial de uma propensão natural que nós temos a nos interessar pela vida dos outros, a falar sobre outras pessoas, especialmente as pessoas que são socialmente proeminentes em nossa sociedade. E quem são as pessoas mais socialmente proeminentes em nossa sociedade? Justamente as celebridades e as figuras públicas em geral. Não é à toa que os meios de comunicação dedicam inúmeras páginas e inúmeros minutos de TV para falar sobre a vida de celebridades. Essas coisas geram audiência e, com isso, geram dinheiro para os meios de comunicação, geram receita para as empresas que controlam os meios de comunicação. E isso me leva ao ponto inicial da conversa: as notícias sobre tragédias e eventos negativos. Eu já mencionei em 2 outros vídeos. No nosso primeiro vídeo, o que são emoções e sentimentos, e também no vídeo chamado Humildade Psicológica e Pessoas Negativas. Nesses 2 vídeos eu mencionei o viés de negatividade. Alguns de vocês, inclusive, já me pediram nos comentários para fazer um vídeo sobre isso. E a única razão pela qual eu ainda não fiz é porque a quantidade de evidências científicas que confirmam esse viés de negatividade é muito grande. Então eu vou precisar de algum tempo para poder montar o vídeo, senão vai acabar ficando com mais de 1 hora de duração. Mas vamos lá. O que é esse viés de negatividade? Em linhas gerais, significa que coisas de natureza negativa tendem a produzir efeitos mais marcantes em nossos estados psicológicos. Esse é um dos vieses mais bem documentados dentro das ciências da mente. Nós temos evidências comportamentais, cognitivas, neurofisiológicas e até comparativas entre seres humanos e animais não humanos, sugerindo que não é uma característica exclusivamente humana. Tudo isso torna bastante seguro afirmar que nós temos uma tendência natural à negatividade. Eu tenho certeza de que nesse momento muitas questões estão vindo à sua cabeça. Será que todo mundo é assim? Por que nós somos assim? E é claro, como evitar os efeitos prejudiciais desse viés? Eu prometo a vocês que eu farei um vídeo sobre isso, onde eu vou falar de forma aprofundada sobre o viés de negatividade. Mas, para nossa reflexão aqui de hoje, eu gostaria que vocês soubessem que esse viés é sim parte da operação psicológica da maioria das pessoas, mas algumas pessoas são mais negativamente enviesadas do que outras. E que a razão disso é evolutiva. Esse viés é um grande garantidor de sobrevivência. Pois bem, se nós temos uma propensão natural perante aquilo que é negativo, é natural que informações de teor negativo sejam mais interessantes para nós. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Ao dizer que é natural, eu quero dizer que é algo que ocorre na natureza. Eu não quero dizer que é algo bom, porque tem muita coisa natural que pode ser considerada ruim, como, por exemplo, as doenças e as catástrofes. E o fato é que meios de comunicação exploram essa característica dos nossos cérebros. É mais provável você abrir um jornal ou um portal de notícias e encontrar notícias sobre tragédias do que notícias sobre coisas positivas. Eu convido você a procurar aí no YouTube o Roda Viva com o Rafinha Bastos. Aí você vai avançar para 18 minutos e 20 segundos. E lá você verá a Tereza Novaes, então editora do F5, que é o site de entretenimento da Folha de São Paulo, um dos maiores jornais do Brasil. Ela vira para o Rafinha e fala com essas palavras: Rafinha, o que acontece na internet é que as pessoas gostam de desgraça. As pessoas não gostam de coisa boa, então a notícia da Hebe com câncer dá muita audiência e a notícia da Hebe curada não dá audiência. Isso dito por uma jornalista responsável por um dos maiores portais de entretenimento do Brasil. E na minha percepção, ela não falou isso por mal ou com qualquer intenção ruim. Ela simplesmente relatou a percepção dela enquanto profissional. Mas a gente não precisa ir tão longe. Nós podemos falar da tragédia do Chapecoense e de algumas coisas muito infelizes que ocorreram no dia de ontem. Por exemplo, portais de notícia explorando a audiência da morte daquelas pessoas no avião para angariar cliques em matérias que diziam coisas como 10 fotos pesadas de pessoas instantes antes da própria morte. Não é difícil perceber o enorme desrespeito escancarado por esse tipo de abordagem, especialmente com as vítimas, seus familiares e pessoas próximas. Transformar uma tragédia como essa em uma espécie de circo da mídia, com o único objetivo de ganhar dinheiro em cima dessa inclinação humana,
dessa propensão ao interesse por coisas negativas, fazer isso é no mínimo uma atitude totalmente carente de empatia, uma atitude perversa e desrespeitosa. Mas, é claro, não existe só esse lado. Coisas positivas surgiram disso tudo. As manifestações de repúdio dos internautas perante esse oportunismo da mídia foram incisivas, foram contundentes. Houve, inclusive, pedidos de desculpa por parte de portais de notícias que perderam um grande número de seguidores por causa disso tudo. E eu sou otimista. Eu acredito que erros servem para que nós aprendamos a agir melhor da próxima vez. Então eu sigo com a convicção de que coisas como essa tenderão a acontecer menos no futuro, pelo simples fato de que hoje a população recebe de forma muito menos passiva os conteúdos da mídia. Com certeza, esses pedidos de desculpa não teriam acontecido 30 ou 40 anos atrás, quando nós éramos obrigados a engolir tudo que os meios de comunicação veiculavam. Além disso, vale ressaltar uma série de manifestações de apoio, carinho e solidariedade, inclusive do time que disputaria o título com o Chapecoense, o Atlético Nacional, que solicitou à Conmebol que o título da Copa Sul-Americana fosse concedido ao Chapecoense. Veja então que esse tipo de tragédia parece fazer emergir algo que é muito nefasto, oportunista e macabro dos seres humanos. Mas, por outro lado, também nos lembra que nós somos capazes de respeitar, de nos unir em solidariedade e de honrar o legado de pessoas que nos deixaram de forma tão súbita. Aos meios de comunicação que exploram de forma oportunista tragédias e desgraças, que desrespeitam a vida humana em prol de dinheiro, eu ofereço o meu mais profundo repúdio. E às pessoas que perderam suas vidas nesse acidente, aos seus familiares, às pessoas queridas, aos torcedores e todos que de alguma maneira estão sofrendo com essa tragédia, eu ofereço os meus mais sinceros sentimentos de solidariedade.